Olá pessoal, eu sou a Fernanda do Prazer da Literatura e o mês de março chegou ao fim e por isso está na hora de eu mostrar para vocês o que eu li nesse mês. Como eu já contei para vocês, eu estou fazendo um mestrado em estudos literários, então tem muita carga de leitura obrigatória para a universidade. Então eu acabo não tendo muito tempo livre para ler o que eu tenho vontade, né, para ler o que eu quiser. Mas a gente sempre consegue encaixar alguma leitura aqui ou ali, então eu vou mostrar para vocês o que eu li neste mês de março. Na verdade, o primeiro livro que eu quero mostrar para vocês, eu terminei de ler no final do mês de fevereiro. Esse livro é o fantástico O Nome do Vento, de Patrick Rothfuss. Esse é o primeiro volume da saga As Crônicas do Matador do Rei, e eu simplesmente adorei esse livro. Quem me conhece sabe que eu sou fã de literatura fantástica, de literatura de fantasia, e esse livro me foi recomendado por um amigo que acertou em cheio. Adorei O Nome do Vento. Em um resumão, O Nome do Vento é sobre Colt, que é um dono de uma taverna nesse universo mágico e fantástico criado por Patrick Rothfuss. Aliás, o livro vem até com um mapa do universo criado por Rothfuss, o que eu adoro esses livros que têm mapas de universos criados, como O Senhor dos Anéis, Guerra dos Tronos, enfim. Só que a gente logo descobre que Colt não é quem ele diz que é. Ele é, na verdade, Kvolt, na verdade não sei se é assim que se pronuncia, o lendário matador do rei. E isso não é nenhum spoiler, isso já acontece logo no início do livro e, se eu não me engano, pela leitura aqui da sinopse atrás do livro você já consegue descobrir. Mas enfim, Colt então é Kvolt, o lendário matador do rei, e um dia um contador de histórias chega até a taverna do Colt. E esse contador de histórias, ele viaja por esse universo buscando histórias para registrar e transformar em poemas, canções, etc. E ele quer transcrever a história do Kvolt. Mas Kvolt nunca tinha contado a sua história, né? Tem muitos rumores, muitas lendas inspiradas nos feitos desse homem, mas ele nunca contou a versão oficial da sua história até esse dia. Então, ele começa a contar a sua história para o contador de histórias aqui no primeiro volume, e o primeiro volume, O Nome do Vento, é apenas o primeiro dia de histórias que o Kvolt está contando. Essa série de livros tem 3 livros, então vão ser 3 dias nos quais o Kvolt vai estar contando a sua história. O Nome do Vento é o primeiro livro, o primeiro dia das histórias, e o segundo livro eu já encomendei, já chegou aqui. Eu ainda não comecei a ler. Em inglês, The Wise Man's Fear, mas esse livro já foi publicado no Brasil. O título no Brasil é O Temor do Sábio. Estou muito curiosa para continuar a ler essa saga de fantasia. O terceiro livro ainda não foi publicado nem nos Estados Unidos, nem na Europa, nem no Brasil, e ainda não há previsão da publicação do terceiro e último livro dessa saga, para o desespero dos fãs dessa saga, porque vamos ter que ficar esperando o terceiro volume. Eu já fiz uma resenha escrita no meu blog sobre O Nome do Vento, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse em acessar e descobrir mais informações sobre esse livro. O segundo livro, esse na verdade eu li durante o mês de março, foi um livro que eu simplesmente adorei e se chama And Only to Deceive, da Tasha Alexander, uma autora norte-americana. Esse livro na verdade, faz parte também de uma série de livros de mistérios da Lady Emily. Esse é o primeiro livro da saga, mas não foi o primeiro livro dessa série que eu li. Eu comecei a ler essa série por esse livro que eu escolhi ao acaso, que se chama Death in the Floating City. Em português seria Morte na Cidade Flutuante. Eu achei esse livro muito intrigante, eu até vou pretendo fazer um vídeo sobre esse livro no canal. Esse livro é sobre um assassinato que ocorre em Veneza no século XIX, e quem vai solucionar esse mistério é a Lady Emily,
uma inglesa, uma mulher super à frente do seu tempo, e eu simplesmente me apaixonei por essa personagem da Lady Emily e fui atrás de outros livros dessa autora, da Tasha Alexander, e eu descobri que a Lady Emily faz parte de uma série de livros. Lady Emily é a detetive em todos esses mistérios históricos. Esse, se eu não me engano, é o 7º ou 6º livro, então eu procurei o primeiro, e o primeiro livro da série é justamente esse, And Only to Deceive, e Apenas para Enganar. Então, nesse livro a gente conhece a Lady Emily. Nesse primeiro livro ela é recém-casada com o Lord Ashton, mas o Lord Ashton partiu em uma expedição para o Egito em busca de antiguidades, ele é um colecionador de antiguidades, e o Lord Ashton acaba sumindo. Ninguém sabe se ele tá perdido ou se ele realmente morreu ou o que aconteceu com o Lord Ashton. Então a Lady Ashton passa por esse período que ela não sabe se ela é realmente uma viúva ou ainda não. O legal dessa história é que, como vocês sabem, na era vitoriana os casamentos eram contratos, não era uma união entre duas pessoas que se amavam. Então a Lady Emily conhecia muito pouco do seu marido, o Lord Ashton. E depois da morte do Lord Ashton, ela encontra diários dele escondidos e ela começa a ler e ela começa a descobrir mais sobre a vida desse marido dela que ela não conhecia direito. E o pior de tudo é que ela acaba se apaixonando por esse marido morto. E para complicar as coisas, há rumores de que o Lord Ashton estava envolvido em falsificações de peças históricas que estão em exposição no Museu Britânico em Londres. Esse livro é sensacional e eu não vejo a hora de continuar as próximas aventuras da Lady Emily. O outro livro que eu li nesse mês, então, é o Broken Glass. Essa é uma tradução em inglês do original em francês, Vers Cassé, do escritor africano Alain Mabankou. Alain Mabankou nasceu na República do Congo. Esse livro foi publicado em 2009. Aqui na universidade eu estou fazendo uma disciplina, um seminário sobre literatura africana contemporânea, e essa era uma das leituras obrigatórias. Eu devo admitir que eu não conhecia praticamente nada de literatura africana, então esse curso está sendo bem proveitoso para mim. Estou fazendo outras leituras já de autores africanos e eu pretendo fazer um vídeo aqui no canal só sobre essas leituras que eu vou ter feito durante esse curso. Esse livro aqui é muito engraçado e ao mesmo tempo um pouco trágico, dramático e triste. Alain Mabankou é um autor francófono muito conhecido e muito premiado. Esse livro também recebeu diversos prêmios. Essa história, Broken Glass, ou eu não sei como ficaria em português, porque infelizmente esse livro ainda não foi traduzido para o português, conforme eu dei uma pesquisada na internet, mas é possível que a tradução já esteja a caminho, porque tem outros livros do Alain Mabankou que já foram traduzidos para o português. Eu não sei se em português ficaria vidro quebrado ou copo quebrado, aí depende. Mas, enfim, esse vidro quebrado, vamos dizer Broken Glass, é o apelido do protagonista da história. Essa história é escrita em primeira pessoa, então Broken Glass é um homem já nos seus 60 anos, aconteceu muita coisa triste na vida dele já, e ele é frequentador de um bar chamado Credit Gone West. E o dono desse bar, depois que ele percebeu que o Broken Glass está ali sempre frequentando o bar e observando as pessoas que frequentam o lugar, ele pede para o Broken Glass escrever um livro sobre o bar, o Credit Gone West, e os seus peculiares frequentadores. Broken Glass fica um pouco hesitante no início, mas então ele decide aceitar o desafio e ele começa a escrever o livro, que é justamente esse livro aqui. As histórias que ele conta desses frequentadores do bar na República do Congo são muito engraçadas, mas como eu disse, são trágicas, porque elas são histórias tristes, na verdade, mas elas são escritas de uma maneira tão exagerada que elas ficam engraçadas. Porque cada um dos frequentadores, depois que eles descobrem que o Broken Glass está escrevendo um livro sobre o bar, todos querem ter um lugarzinho no livro. Eles ficam exagerando as suas histórias para que o Broken Glass ache interessante e coloque a história deles no livro também. Interessante, uma das coisas bem interessantes desse livro é o estilo de escrita do Alain Mabankou. Não sei se vai dar para ver aqui, os capítulos são curtos, mas
ele não usa letra maiúscula e não usa pontuação, então é só vírgulas, não tem pontos finais. Então é um contínuo de frases, se fosse realmente o fluxo de pensamento do Broken Glass que está escrevendo essas histórias. No início pode ser um pouco difícil, para mim foi um pouco difícil acompanhar esse estilo de leitura, né? Porque parece que você perde o fôlego ao ler esse estilo de escrita, mas depois você se acostuma e você percebe que realmente combina com o livro. Enfim, eu escrevi mais sobre esse livro em uma resenha escrita no meu blog, eu também vou deixar o link aqui embaixo. Eu pretendo fazer um outro vídeo aqui no canal falando somente sobre esse livro, porque vale a pena. E por fim, quero mostrar para vocês o livro que eu estou lendo no momento, no final do mês de março, início do mês de abril, que é o Eduardo I, o 7º volume da saga Plantageneta, escrito pela maravilhosa Jean Plaidy. Eu amo essa série de livros da Jean Plaidy, esse aqui já é o volume 7, e se eu não me engano são 14 livros ao total, e essa série de livros conta justamente esse período da história da Inglaterra em que a dinastia Plantageneta governou o reino. O primeiro livro da série, Prelúdio de Sangue, conta sobre Henrique II e como ele subiu ao poder e se tornou o primeiro rei da dinastia Plantageneta. E aí nós vamos acompanhando todos os herdeiros e herdeiras e as lutas pelo poder, e as rainhas, e os reis, e os príncipes, e tem que ter filho homem para ser herdeiro da coroa, enfim, até que nós chegamos em Eduardo I, no volume 7, o Eduardo I é o filho do Henrique III, que foi filho do rei João, que era irmão do Ricardo Coração de Leão, que também era irmão do jovem rei Henrique, que eram todos esses 3 filhos do Henrique II. Enfim, eu sou apaixonada por romance histórico, por ficção histórica, que mistura um pouco de realidade, de história com ficção. E eu acho que a maneira como a Jean Plaidy escreve é muito interessante, ela não se alonga, a história é muito dinâmica, e eu acabo aprendendo muita coisa sobre a história da Inglaterra lendo esses livros, e também me divirto bastante porque é uma leitura prazerosa. A Jean Plaidy era uma gênia sensacional, ela escreveu mais de 200 livros, muitos livros históricos sobre os Plantagenetas, sobre os Tudors, sobre a Rainha Elizabeth, sobre os Stuarts. Então um dos meus projetos de vida é ler todos os livros da Jean Plaidy. Essas foram as minhas leituras do mês de março. Logo logo eu quero fazer um vídeo para vocês com as minhas leituras programadas para o mês de abril. Espero que tenham gostado dessas dicas literárias. Não esqueçam de acessar também o meu blog escrito www.oprazerdaliteratura.com.br. Uma ótima semana para vocês e, é claro, ótimas leituras!